Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para fazer mais um exercício sobre funções exponenciais, né? Que é o assunto da avaliação da semana que vem. Então, vamos dar uma olhadinha num exercício bem interessante que eu separei para vocês. Gostaria que vocês, antes de responderem a prova, né? A prova não, a atividade, valendo um pontinho, que olhassem esse vídeo inteiro, reflitam, vejam se você acertou, se você errou. Então, vamos lá que eu vou dar uma explicada, eu vou compartilhar a tela. Então, coloco a provinha. Então, temos lá um exercício que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Então, ele está falando, né? Vou ampliar aqui um pouquinho o zoom aqui. Ele está dando aqui uma função f definida em f de x igual 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x. Olha lá, o x da função está no lugar do expoente. Então, isso é uma função exponencial. Ele é representado em um sistema de coordenadas cartesianas, e aí vem para você escolher. Entre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f é. Aí tem uma série de opções aqui. Que bagunça ele fez aqui, opção 1, 3, nossa, mãe. Enfim, bagunçou aqui a minha sequência, né? Seria opção 1 primeiro, opção 2. Mas vamos olhar. É uma função exponencial. Função exponencial, nós sabemos uma coisa muito importante. Primeiro, o gráfico da função exponencial, ele vai fazer assim. Deixa eu desenhar melhor. O gráfico da função exponencial, vou fazer um mini planinho cartesiano. O gráfico da função exponencial, ele é crescente, passa assim e aumenta. Ou o gráfico da função exponencial pode ser decrescente. Ele começa grandão, aí ele desce e faz isso. Mas ele parece um pouco, se você prestar atenção, ele parece uma meia parábola, né? Ele fica assim com essa carinha de parábola. Então, analisando aqui esses dois tipos de gráfico, a gente já pode matar uma alternativa aí que eu já vou falar já. Vamos só primeiro pensar. Quando que o gráfico ele é crescente? Quando esse valor aqui, ó, for maior do que 1. Então, esse nosso gráfico aqui, ele vai ser crescente ou decrescente. Ele vai ser decrescente, ok. Gráfico com valores maiores do que 1, né? Vamos chamar isso aqui de A. O A maior do que 1, gráfico crescente. A menor do que 1, ele é decrescente. Ok. Vamos dar uma limpadinha aqui na tela. Ó, essa opção aqui, 5, que aparece esse gráfico esquisitão aqui, ó, não é possibilidade. Então, isso já pode descartar. Então, a gente pode ver aqui, ele é um gráfico do tipo decrescente, ele vai descer assim, vamos ver. Ó, tá muito estranho isso aqui. Vamos jogar valores. Um valor importante que nós conversamos nas outras aulas é aonde o gráfico corta o eixo Y, quando x igual a 0. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pensar um pouquinho. Essa é a função. Vamos calcular aqui a função f de 0. Vamos ver quanto que dá. Quando o x for 0, quer dizer, nesse ponto aqui, ó, onde é que o gráfico vai passar? Vamos fazer a conta. Então, vai ser 1 menos 5
vezes aquele 0,7 elevado a 0. Todo mundo sabe que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, vamos fazer a continha. Vamos continuar. F de 0 é igual a 1 menos 5 vezes 1. Então, o meu gráfico, lá quando x for 0, ele vai passar aqui, no menos 4. Então, essa opção 2 aqui é um lixo, joga fora. Deixa eu limpar ali, né? Então, a gente sabe que f de 0 é igual a menos 4. Deixa eu dar tirar o zoom aqui para ver tudo. Deixa eu ver se eu consigo. Ao contrário. Nossa, que porcaria. Espera aí. Apaga tudo e volta. Volta, maldita. Cadê? Perceba que eu sou um cara muito genial aqui nessa aula, né? Então, vamos lá. Então, ó, voltando aqui, nós descobrimos que nós temos possibilidade dessa opção 3, né? Porque ele vai ter que passar aqui. Esse é porcaria, porque o gráfico está passando lá para cima. Esse também está valendo, hein? Ó. Esse aqui nós vimos que ele não é gráfico de função exponencial. E essa opção 4 é um lixo. Então, ó, a opção 4, o gráfico está cortando no lugar errado, então ela não é opção. A opção 5 não é um gráfico de função exponencial. Opção 2, ele está cortando aqui também numa parte positiva. Então, olha só, nós já temos duas opções. Você pode fazer o Minha Mãe Mandou, ou vamos pensar em outra possibilidade. Vamos calcular um número bem fácil, f de 1. Então, vamos fazer o f de 1. Vamos ver quanto que dá. Então, a fórmula é 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, vamos fazer uma continha, vamos ver. 1 menos 5 vezes 0,7. F de 1, é mais ou menos quanto que dá, né? Vai dar 1 menos 3,5, né? Que vai dar essa continha. O F de 1 vai dar menos 2,5. Agora, vamos pensar aqui, ó. Então, ó, quando o f era 0, f de 0, quando era 0, ele valia menos 4. Então, ele está, ó, quando passou para 1, ele está aumentando. Conforme o x está aumentando, então eu estou no 0, depois eu vou passar para o 1, 2, 3, 4, a função, ó, quando o f era 0, menos 4. Aqui. Ou aqui. Menos 4. Agora vamos tirar a dúvida. Então eu aumentei, passei para 1. Então o x está aumentando. O que está acontecendo com o valor do y? Está aumentando também. Então, ó, de menos 4, ele está, ó, aumentando. Então a opção 1 é a opção correta. E por que não a opção 3? Repara, eu estou aqui no 0, depois eu venho para o 1, e os valores de x, ó, de x eu estou aumentando, né? Então 0, 1, 2, 3. Então o valor de y, para quando o x é igual a 1, é um valor maior do que menos 4. Então, essa opção aqui, ó, o gráfico está fazendo o oposto. Ó. Conforme eu aumento o valor de x, eu estou diminuindo o valor de y. Já na opção 1,
Conforme eu aumento o valor do x, eu também aumento o valor de y. E aí, professor, mas não é menos 4 e menos 2,5? Vocês concordam que menos 2,5, né, menos 2,5, é maior do que 4? Né? Menos 4 é mais negativo, né? Então ele está mais aqui para baixo. Então, quando o x é 1, ó, ele vai estar mais ou menos por aqui, assim, ó, no 2,5, por aqui. E vai aumentando aí, tá? Então, o gráfico que melhor representa é a opção 1. Opção 1 é o que você vai marcar, tá? Então, é um exercício de análise, né? Você teria que conhecer um pouco aí o funcionamento da função exponencial, eliminar de cara a opção 5, porque isso aqui não é um gráfico de função exponencial, e depois pensar em crescimento, pensar em decrescer. A gente de cara aí poderia pensar, pô, 0,7 é menor do que 1, então o gráfico vai ser decrescente. Só que, na verdade, como ele tem esses acessórios aqui na função, ó, 1 menos 5, ele acaba invertendo. Ó. O menos 5 faz a função funcionar ao contrário, funcionar no oposto dela. Ela vai dar menos 5, ela vai inverter a função. Então, por isso que é a opção 1. Então, a tua estratégia é essa. Joga um valor 0, joga o valor 1, joga o valor 2. Né? Nem precisa jogar 2 aí, mas você vai jogando valores e vai vendo mais ou menos como é que a função vai evoluir. Tá? Não me olhe com essa cara, isso é só matemática. Tá, pessoal? Então, o recadinho da aula de hoje era esse. Né? Marca lá, então, a opção 1. Né? Se você pensou nessa solução, parabéns. Se não, viu agora como é que resolve. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal. Boa noite a todos.